A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para produzir mais um vídeo. Glória a Deus. Eu, irmão Antônio, servo de Deus, iremos falar hoje da matéria que está na teologia sistemática. A matéria é a hermenêutica. A primeira foi a matéria que também está na teologia sistemática, bibliologia. A hermenêutica é uma matéria que também está na teologia, hermenêutica sagrada. Eu, irmão Antônio, servo de Deus, louvado seja o nome de Jesus. No dicionário teológico escrito pelo Claudionor Correia, define o termo hermenêutica, no grego hermenêuticos, que significa arte de interpretar. Hermenêutica é a arte de interpretar textos sagrados e textos antigos. Tem como objetivo descobrir o verdadeiro significado de um texto. O uso da hermenêutica nos faz descobrir o que realmente disseram os profetas e os apóstolos. Pois bem, nós estamos aqui nesse tema de hoje, hermenêutica. Como já falei, tem a sua importância, a importância da hermenêutica, a necessidade da hermenêutica e, enfim, outros temas importantes falando também da hermenêutica. Glória a Deus. Como já falei, no grego hermenêuticos é a arte considerada ciência, porque ela tem normas ou regras. Por isso exige um bom intérprete que ele aprenda as regras da hermenêutica, bem como a arte de aplicá-las. É a pessoa ler um texto e aplicar de uma forma correta a hermenêutica. A hermenêutica não se encontra isolada de outros campos do estudo bíblico. Ela se relaciona com o estudo do cânon, da crítica textual e da crítica histórica, da exegese, que é uma outra matéria da teologia. E da teologia bíblica, que eu já falei o que é bibliologia, não falei tudo, apenas resumi. Bem como a sistemática. A hermenêutica sagrada é a ciência e a arte de apurar o sentido do texto bíblico. Por isso que o termo hermenêutica significa literalmente interpretar. A pessoa lê um texto e um contexto, interpreta, aí é onde adentra a hermenêutica. Um dos chamados deuses da antiga mitologia grega, porta-voz dos deuses e protetor dos viajantes. Como eu falei, a importância da hermenêutica. É importante todo cristão, ou era importante todo cristão soubesse o que era a hermenêutica. O próprio Pedro admitiu que há textos difíceis de entender. Realmente é. A Bíblia, em parte, ela explica. Ela complica, mas ao mesmo tempo ela explica. Tem coisas que nós não entendemos, mas se a gente for ler através da hermenêutica, nós vamos entender o que a Escritura está falando para nós. O Pedro admitiu que há textos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para sua própria perdição. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o 16, como referência. A arma principal do soldado cristão é a Escritura. E se desconhece o seu valor ou ignora o seu legítimo uso, que soldado será? Segundo Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. Pois bem, interpretar os pensamentos e atitudes mentais entre o autor e a obra bíblica. Como falei, o que é já a hermenêutica, vamos ver também a importância da hermenêutica. É a pessoa estudar e interpretar o texto, para fazer uma boa pregação. Para quem estiver ouvindo, saiba o que aquela pessoa leu, interpretou o texto e todos saiam
bem entendidos do assunto que ora foi lido naquele momento ou pregado. A necessidade da hermenêutica, tá vendo? É uma necessidade grande da pessoa saber o que é a hermenêutica. O conflito hermenêutica, o mundo se dá de lá e o mundo de cá. Isto gera um desafio que o estudante da Bíblia deve entender como tal, desde que esteja disposto a desgastar-se na descoberta da palavra de Deus no texto. As diversas dificuldades que o texto bíblico apresenta língua, tempo, história, sociedade, estilos, vidas, estilos culturais, gêneros literários. A pessoa tem que ler um texto e a pessoa tem que saber qual foi qual era a cultura, o estilo, como as pessoas eram naquela época. Ela lê o texto, vamos ver a parte geográfica naquele momento, qual era o estilo de vida das pessoas. O texto hermenêutica é para você interpretar o texto, por que aconteceu aquilo, com quem Deus estava falando, por que alguém escreveu esse texto. Pois bem, olha a necessidade da hermenêutica, a pessoa saber a sociedade, os seus estilos culturais. Às vezes nós até ignoramos outros países que comem esse alimento. Nós comemos carne, já outros países não comem. Nós temos essa cultura nossa religiosa, outros países já não têm a nossa cultura. E quando chegamos lá, nós ignoramos, tem que estudar e ver a cultura de cada país. A hermenêutica e a tradução bíblica. Exemplo, Herodes é uma raposa, uma tribo raposa, é homossexual. Tribo é uma tribo africana. Quando alguém dissera para Herodes que ele era uma raposa, era uma tribo africana. África Ocidental, redimir. Deus tira a nossa cabeça da argola pelo fato de que o povo desta tribo tem imagem da redenção da escravidão. E alguém tirando a argola da cabeça do escravo, isso era feito mediante uma compra do dono do escravo. Pois bem, eu vou ler aqui tem a equivalência literal, a equivalência formal, a equivalência dinâmica e a equivalência livre. Vou ler, para ganhar tempo, a equivalência livre ou sem equivalência. Aqui a preocupação maior é com o leitor atual da mensagem. O texto original é formado apenas como referências, exemplos modernos à Bíblia viva, cartas às igrejas novas. Pois bem, aqui nós temos também as principais ciências auxiliam o estudo das escrituras. A hermenêutica, que procura descobrir o sentido